Shalom a todos irmãos e irmãs. Quero convidar você a estudarmos mais uma lição aqui na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a primeira aliança de Deus com Israel. E esse é um estudo, o primeiro estudo de 3 estudos que nós iremos fazer. Na realidade aqui é uma sequência sobre as 2 alianças, a primeira aliança e a segunda aliança. A Bíblia, ela foi dividida em 2 partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Esse termo Velho Testamento e Novo Testamento foi um termo criado para que as pessoas entendessem ou compreendessem que o Velho Testamento é algo que ficou no passado, que envelheceu. E o Novo Testamento, sim, esse é que deve ser seguido. Infelizmente, muitas pessoas têm ensinado dessa forma. E esses termos, Velho Testamento e Novo Testamento, não são os termos corretos que nós devemos usar com as Sagradas Escrituras. Pois a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele escreveu que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, assim, todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Então, o termo correto que deveria estar na mente das pessoas, que deveria estar em nossas Bíblias, seria primeira aliança e segunda aliança. Esse sim seria o termo correto, mas essa ideia de Velho Testamento e Novo Testamento foi criado para que as pessoas elas rejeitassem tudo o que faz parte do Antigo Testamento. Infelizmente existe essa crença e isso não é verdade. Mas vamos estudar aqui sobre a primeira aliança que Deus fez com o seu povo lá no passado. Vamos entender como foi o trato de Deus com o seu povo através dessa aliança. Vamos começar o nosso estudo. Pegue sua Bíblia. Vamos para a primeira pergunta do nosso estudo, que é a seguinte: quando foi feita a primeira aliança com o povo de Israel? Quando é que foi feita a aliança com o povo de Israel? Que Deus, o Eterno, fez essa aliança com o seu povo? Hebreus capítulo 8, versículo 9. Vamos estudar agora, irmãos, sobre a primeira aliança. Em outro estudo mais breve, nós iremos estudar sobre a segunda aliança e o seu cumprimento. Então, quando foi feita a primeira aliança com Israel? Hebreus capítulo 8, versículo 9, nos traz uma informação aqui falando da segunda aliança. Começa falando da segunda aliança, mas retrata aqui o versículo 9 da primeira aliança que Deus fez. Ele diz assim: não segundo a aliança que fiz com vossos pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para vos conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. O mesmo texto, as mesmas palavras se encontram em Jeremias 31, 32, que diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Então, irmãos, esse texto nos revela que Deus fez uma aliança com Israel quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Então, ao eles saírem do Egito, guiados por Moisés, Deus ele faz uma aliança agora com esse povo. Não é? A segunda pergunta diz o seguinte: como foi o início dessa aliança? Após Deus ter tirado eles do Egito, levado ao deserto, como foi o início dessa aliança de Deus com o povo de Israel? Êxodo capítulo 19. Convido a você a abrir a sua Bíblia. Êxodo 19. Nós vamos ver como Deus estabeleceu a primeira aliança com o povo de Israel. Êxodo 19, o versículo do 3 ao 6. Diz aqui as Escrituras: subiu Moisés a Deus, e do monte Arro o Senhor o chamou e lhe disse: falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Veja que as palavras de Deus estavam sendo dirigidas à casa de Jacó e os filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis uma nação santa, de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então eis aqui, irmãos, como Deus começou a anunciar ao povo a sua aliança, né? Ele diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Então aqui foi justamente quando eles saíram do Egito. Deus quis estabelecer essa aliança com Israel. E Deus diz aqui no versículo 6, são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E como foi que o povo recebeu essas palavras? Quando Moisés veio e anunciou ao povo as palavras de Deus, como foi que o povo de Israel recebeu essas palavras? Está aqui em Êxodo, no capítulo 19, o versículo do 7 ao 8. Veio Moisés e chamou o povo, os anciãos do povo, e expôs diante deles todas as palavras que Arão lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Olhe como o povo recebeu as palavras que Moisés transmitiu, que Deus transmitiu a eles através de Moisés. Então o povo respondeu a uma: tudo o que Arão falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, irmãos, o povo de Israel, eles se comprometeram dizendo: tudo o que o Senhor falou nós faremos, né? E Moisés então voltou a Deus e relatou a Deus as palavras do povo. Então vamos continuando o nosso estudo. Em que se baseava essa aliança? Deus disse: se diligentemente ouvir de minha voz. Mas em que se baseava essa aliança? Qual era essa aliança? Vamos para Deuteronômio capítulo 4. Aqui no livro de Deuteronômio capítulo 4, o povo disse que tudo que Deus falou eles iam fazer. Então vamos ver qual foi as palavras de Deus agora ao povo. Deuteronômio 4, versículo 12 e 13. Nos diz: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança. Então agora Deus anunciou a eles a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Amém? Agora Deus anunciou ali do meio do fogo ao povo a sua aliança e vos prescreveu os 10 mandamentos. Amém, irmãos? Então, eis a aliança de Deus, é a obediência aos seus mandamentos. Mas vemos aqui a outra pergunta: essa aliança de Deus com o povo de Israel era apenas os 10 mandamentos? O que é que você acha? A aliança do Eterno com o povo de Israel era apenas os 10 mandamentos? Foi apenas os 10 mandamentos que Moisés falou para o povo? Vamos aqui, o versículo 14, irmãos, do mesmo texto de Deuteronômio capítulo 4. É interessante que algumas pessoas pensam que a aliança de Deus com o povo de Israel era apenas os 10 mandamentos. E não era, irmãos. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, o versículo 14. Também Arão me ordenou, ao mesmo tempo. Olha, irmãos, Deus deu os 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo Deus também ordenou, disse Moisés, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra ao qual passais a possuir. Então, a aliança de Deus com o seu povo não é apenas os 10 mandamentos, mas também disse que Moisés ao povo: também o Senhor e Arão me ordenou, ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que ele deu os 10 mandamentos, ele também ensinou estatutos, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra ao qual passais a possuir. Amém? Então a aliança de Deus, a primeira aliança, não se baseava apenas nos 10 mandamentos, mas também em estatutos e juízos de Deus com o seu povo. Eu quero só
deixar claro para os irmãos que por que a aliança de Deus com o povo de Israel não é só os 10 mandamentos? Muitos podem dizer, não, mas Deus escreveu só os 10 mandamentos. Irmãos, vejam bem, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, como é conhecido por muitos, foram escritos por Deus em tábuas de pedra e foi entregue a Moisés e foi também anunciado ao povo. Mas, por que apenas as 10 palavras foram para as pedras? Porque, irmãos, se Deus fosse escrever todas as normas, todos os estatutos e juízos em pedras, o povo não teria como carregá-las. Então Deus anunciou os 10 mandamentos, escreveu em tábuas de pedra, entregou para que Moisés mostrasse ao povo, mas ao mesmo tempo, diz Moisés, o Senhor também me ordenou que ensinasse estatutos e juízos. Se todos os estatutos e normas e ordens de Deus fossem escritos em pedras, não teriam como o povo carregar, irmãos. Então apenas Deus, as 10 primeiras palavras Deus deu, e as demais palavras Deus também ordenou que Moisés ensinasse. E por isso que não foi escrito nas pedras, porque não tinha como o povo carregar. Então a aliança de Deus com o povo não é apenas os 10 mandamentos, mas também estatutos e normas e juízos, não é? Então, continuando aqui, o texto diz que ao mesmo tempo que Deus deu os 10 mandamentos, Deus também ensinou estatutos e juízos. Vamos para outra pergunta. Como foi selada essa aliança? A primeira aliança que Deus fez, lembrando que o povo disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então, como foi selada essa aliança? Para se selar essa aliança entre Deus e o povo, o que aconteceu? Vamos para Êxodo capítulo 24. Êxodo 24, o versículo 5 até o 8. Então, só voltando um pouquinho aqui, irmãos, a partir do capítulo 20, nós vemos aqui, Deus anunciou os 10 mandamentos, capítulo 20. No mesmo capítulo 20, Deus estabelece as leis dos altares. No capítulo 21, Deus estabelece lei acerca dos servos. No capítulo 21 ainda, o versículo 12 em diante, leis acerca da violência. No capítulo 22, leis acerca da propriedade. No capítulo 22, a partir do versículo 16, leis civis e religiosas. No capítulo 23, testemunho falso e a injúria. Deveres dos juízes. O ano do descanso sabático. O sábado. As 3 festas. Deus promete a posse da terra. Isso é Deus falando a Moisés. Agora, no capítulo 24, Moisés desce do monte, e agora para selar essa aliança. E como é que essa aliança foi selada? Vamos aqui, a partir do versículo 5, diz: enviou, a partir do versículo 3, veio, pois, Moisés, já no capítulo 24, depois de ter ouvido de Deus todas as instruções, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, irmãos, pela segunda vez, o povo agora diz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao povo todas as palavras de Deus e todos os estatutos. Amém? Então essa é a aliança. E agora o povo se comprometeu mais uma vez, dizendo: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. O que é que Moisés fez? Moisés escreveu todas essas palavras, as palavras do Senhor, e tendo-as levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens, filhos de Israel, os quais ofereceram os Yahvé holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança. Ele tomou o que, irmãos? O livro da aliança,
onde as palavras de Deus haviam sido escritas, e relatou ao povo. E eles disseram, isso pela terceira vez: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. O versículo 7. Pela terceira vez, o povo agora, após ouvir a leitura do livro, dos estatutos e juízos que Deus mandou Moisés ensinar, disseram: tudo o que falou Yahvé, faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue daquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que Yahvé fez convosco a respeito de todas estas palavras. Não é apenas os 10 mandamentos, mas é uma aliança que Deus falou convosco a respeito de todas essas palavras. E o povo, pela terceira vez, estava ali se comprometendo em cumprir todos os estatutos que Deus havia dado a eles através de Moisés. Então essa foi a primeira aliança. Amém, meus irmãos? Espero que tenha ficado claro a questão da primeira aliança. E essa aliança ela é selada dessa forma, com o sangue dos holocaustos e sacrifícios que foram feitos a Deus, né? É a primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Então que Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer depois um novo estudo sobre a quebra da aliança e também vamos estudar sobre a segunda aliança. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.